senhores do nosso H9 Podcast. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e um convidado extremamente especial. É um daqueles, no UFC não tem aqueles, os numerados e o Fight Night, e esse é um episódio daqueles numerados. Convidado super especial, uma referência dentro do treinamento, como eu disse para o senhor aqui em off, professor. O senhor é uma grande referência do mundo do treinamento esportivo. Todas as pessoas com quem mencionam sobre você, sobre o senhor, sempre uma fala com muito carinho, uma fala com muita ternura, com muito respeito pela pessoa que o senhor é e pelo profissional que o senhor é. Então, muitíssimo obrigado por ter aceito esse nosso convite, senhoras e senhores, José Elias Proença. Obrigado, professor. Boa tarde, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando um pouquinho das nossas vivências, dos nossos conteúdos, das nossas experiências. Espero que a gente tenha um bate-papo aí bem fluente e que possa ser útil para as pessoas que nos escutam. Um abraço a todos aí. Obrigado, Vitor. Nossa, ó. Senhores, já trago como conselho aqui, ó, professor, se por acaso o senhor me vê de cabeça baixa, postura de aluno sempre, caderno, caneta na mão, fazendo algumas anotações. Eu tenho certeza que o senhor vai deixar aqui muitos insights de muitos códigos de aprendizagem para todos nós aqui. Bom, professor, como eu sempre falo para a galera aqui, vamos começar pelo começo, né? Por quê? De onde surgiu? Como que o senhor decidiu que seria a educação física, que seria a profissão que o senhor teria aí para sua vida, para sua carreira? Bom, eu sou do interior, né, e como todo mundo, né, é picado pelo futebol, né, cheguei a jogar futebol e havia um modelo de conduta de um profissional que dirigia a equipe e daí eu falei, bom, acho que educação física é a minha área. E na época a educação física escolar era uma coisa muito enfática, muito presente, né? Trazia aquelas testagens, né, de canguru, não sei quantos abdominais, né, flexão na barra, e era uma coisa assim que me marcava, né? Então eu estava sempre relacionado com pessoas da educação física. Fiz o ensino médio na cidade e vim para São Paulo pensando em fazer educação física. E na época era um desafio entrar na Escola de Educação Física de São Paulo, que hoje é a USP, né? Era no ginásio de Ibirapuera e curiosamente lá, né, eu fiquei conhecendo um colega que ele é padrinho, meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele, nós moramos juntos, que é um ícone do voleibol. Talvez se você não convidou, tenha que convidá-lo um dia. Ah, vamos caçar o Ícaro, então, para conversar aqui com a gente. É o João Crisóstomo. Conhece? Não conheço. Olha, e ele fez toda a formação acadêmica, hoje é um dos principais professores da CONAT, né? Que é o Conselho Nacional de Treinadores, vinculado à CBV. Uhum. E ele perguntou, tinha um jornalzinho chamado Martelo, né? E eu, com toda a minha timidez, né, querendo um espaço, ele perguntou: o que você veio fazer aqui? Não, eu quero fazer educação física e trabalhar numa área bem abrangente da preparação física. E ele falou: tá bom. E ele publicou no jornalzinho. Mas o que aconteceu quando eu estava no segundo ano? Ele passou a dirigir a equipe do Tietê. Hoje é um centro de lazer ali na Marginal Pinheiros. E me convidou para acompanhar. Daí, nessa época, eu fui picado pelo mosquitinho do voleibol. Continuei com ele. Eu terminei a escola de educação física, daí achava sempre que tinha que buscar mais, fui fazer especialização. Na época, toda a referência de literatura vinha pela Argentina, pela editorial Paidós, né? E os professores que eram referência na Argentina. Eu fui fazer um ano de formação com esse pessoal. E eu me encantei pela área mais global do movimento. Aí, na época, comecei a investir em eutonia, essas coisas,
E o João recebeu proposta de ir para o Tietê, para o Minas, campeão ontem Minas, né? É, campeão E, ontem, baita jogo. e daí eu fiquei afastado desse tempo e eu achava que eu teria que complementar. Se eu focava a globalidade do ser humano, eu fui fazer psicologia. É, Daí, eu vi que o senhor é formado em psicologia, achei interessante essa formação. e eu queria movimento, então eu fiz mais aspecto voltado para ludoterapia e psicomotricidade. E depois dessa formação, falei, eu tenho que ampliar o universo, né? Daí a gente já estava com o mestrado no Brasil, daí eu fiz o mestrado em educação física e fiz o doutorado em psicologia. E paralelo a isso, eu fui fazendo cursos de métodos globais corporais, né? Então, já tinha feito eutonia, daí eu fui fazer o conceito LABA, fui fazer formação em Feldenkrais, e a pessoa que eu mais tenho contato, que eu acho ele, cito aí como referência, o pessoal pode colocar no Instagram, seguir, que é o Evaldo Bertazzo. Eu acho ele, né, a criatura criador de movimentos, de possibilidades, né? E logo em seguida, né, nessa formação que eu fiz com ele, cadeias articular, o chamado método GDS, eu fiz a formação em Pilates com uma elder, né, chamada Romana, e como eu estava trabalhando com o masculino, tem um tempo com o masculino, de 89 a 96, mais exatamente, de 89 a 94, no Banespa, né, da geração que ganhou ouro, né, o Negrão, Maurício, Tandy, né, e mesmo o Pampa, temos que orar aquele tema, muita retaguarda, né, o Pampa. E então eu fiz a formação em Pilates e o Zé Roberto propôs começar a trabalhar com o feminino. Então eu trabalhei com o Banespa, o Bebeto voltou da Itália, fiquei mais 2 anos trabalhando com o Bebeto em Campinas. E daí, em 96, 97, a gente uniu as forças com o Zé, né? Eu já conhecia ele desde 83, e estamos até hoje como parceria, né? Daí essa proposta mais global, ele também mordeu a isca, aceita, né? Na época, a gente começou a monitorar muito, né, as reações corporais do feminino, e estamos até hoje com essa proposta. Esperamos que Paris, salvar Paris com ouro, né? Ah, se Deus quiser, se Deus quiser. Professor, eu gostaria de dar uns passos, né? Vamos fazer uma retrospectiva, vamos trazer um pouquinho mais para trás, antes Uhum. de chegarmos até na seleção. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como que foi seu período assim na faculdade. Como é que foi esse momento da sua vida assim? Como é que foi esse momento assim? A escola de educação física que eu fiz era uma escola que ela dava a dupla formação, né? Certo. Eu sou bacharel e licenciado em educação física, porque essa mudança ocorreu com a lei de março de 1987, né? Que é conhecido como 3/87. E daí houve ajuste. Então, eu tinha muitas disciplinas de aplicação esportiva. E, assim, tanto para você, atletismo, a gente tinha disciplina separada de corrida, de salto, de arremesso, né? Todas as disciplinas separadas. Mas, curiosamente, né, também me identifiquei com o voleibol. E dois professores assim, cada um com uma característica, né? O, o Bosco, João Bosco, que era muita aplicação, né, para força, tanto que a primeira vez que eu comecei a viver circuito, que hoje é uma moda no treinamento, né, foi com o Bosco. Né, depois eu fortaleci essa proposta quando fui para a Argentina. E com o Fraschino, que chegou a publicar muitos livros, né, de proposta de conhecimento do voleibol, né, tanto na relação histórica como na aplicação técnico, tática, né? Então, a disciplina, né, realmente que chamou a atenção em termos de formação de corpo
Foram duas, né? Metodologia, que não era metodologia de treinamento, era metodologia dos trabalhos corporais. Então, nessa disciplina, a gente viu tudo de ginástica sueca. Tanto que a gente fala hoje de muita presença de determinadas orientações, o próprio Pilates. O Pilates conviveu nessa época com o Camp Exercise, né, que o pai dele levava para o Gymnastique, que era um movimento da Europa, mas na época a gente nem ouviu falar de Pilates. Né? Então, e o professor de ginástica, que era o Antônio Boaventura da Silva, né, era disciplinador, e o que a gente tinha de conceito e metodologia, com o professor Boaventura, a gente tinha as aplicações. Então, a gente fazia a prática da ginástica sueca, da ginástica francesa, da ginástica dinamarquesa, de todas as orientações ginástica que era colocado como camp, ao ar livre, indoor, a proposta, tanto que, historicamente, chegaram até a colocar que a própria ginástica olímpica de aparelhos, né, veio da situação da natureza para o indoor, e aí se criaram regulamentos. Então, eu vivi uma época muito intensa de pessoal muito comprometido com isso daí. E, curiosamente, na disciplina de metodologia, estava voltando, né, de aplicações fora, o professor Zuliano. E, na época, o trabalho da areia era ícone. Ele se vinculou ao São Paulo e areia, areia, areia. E foi a época que surgiu um equipamento, acho que não é do seu tempo, não, Vitor? Chamado Gladiador. Você já ouviu falar do Não ouvi Gladiador? falar. Era um aglomerado de equipamentos de musculação. Hum, Então, tinha o leg press, né? Tinha o supino, tudo ali no aglomerado. uhum, E era colocado, na época, como o máximo do desenvolvimento da condição muscular. Então, hum, o movimento aeróbio veio nessa época, né? Porque na seleção de 70 houve a aplicação do método Cooper no monitoramento da seleção brasileira de futebol que foi campeã. Então, assim, a minha experiência na faculdade foi muito intensa, né? Para frente, 90 milhões em ação, salve Brasil, né? aham, Então, saindo na rua, legal. cantando, Época né? rica, né? Foi muito intenso, foi Uma muito intenso. época rica, assim, de busca de repertório, né? Até quando a gente escuta, assim, professores, né, e técnicos, preparadores, assim, desta geração, a gente vê um quadro disciplinar bem diferente do que é hoje, assim. Até mesmo a minha formação de 15 anos, 15, 16 anos para trás para agora, é outra, quase outra que educação física. Você pegou uma Ca- herança ali de alguns, né? Na Hã? presença de, você teve a herança na presença de alguns. Tive, O ainda Simões, peguei uma geração boa. teve aula com o Simões? Não tive aula com Simões, não tive. Eu sou a minha graduação foi na Uniban, né? Então tive ali tive aula com o Milton, que hoje trabalha com vôlei lá em São Bernardo, né? Ah, Na, Milton Serra. na com vôlei, Milton Serra. Gravei com ele até. Foi Aham, um dos professores da faculdade que eu acabei gravando. Ah, tive aula com o César Cavinato, que hoje até é meu coordenador aham. lá aqui no SESI, né? Que teve no Grande NAR César. bastante tempo também. E tive uma extra escola, teve bastante também com o Irineu ali. Aham. Professor, quais que eram, você já me citou alguns nomes aqui, né? Mas naquele período, quando, quando o senhor olhava assim, putz, quero ir para o mundo do treinamento, o vôlei, o bichinho do vôlei ali já me picou, quero entender mais sobre isso. Naquela época, quais eram as suas referências de estudo para pensar sobre preparação em geral, não somente o vôlei, né? Não somente o vôlei, mas em geral, assim. Para quem que o senhor observava? Para quem que o senhor olhava? É, você sabe que eu coloquei que foi muito rica a época, né? Logo que eu estava me formando, a referência mundial do voleibol feminino, né? E referência de agilidade, defesa, de repertório de movimentos, era o Japão.
E é até hoje. Uhum. Impressionante a qualidade técnica e disposição em quadro, né, nas ações dos fundamentos do voleibol dos japoneses, né? E eu tive contato com o Matsudaira. E na época, o Zé Roberto jogava em Santo André. Aliás, né, o ABC dominava o voleibol, né? É, BC era forte, isso. E o método de preparação física que todo mundo buscava, já buscava potência. Era muito LPO, né? E eu olhei aquilo, estava muito mais na academia e trabalhava muito mais com a base. E eu estudei muito o desenvolvimento motor, né, e a formação de repertório motor. Eu estava ligado no escolar e ligado com a base, então eu trabalhava até o sub-19. Então, o que a gente dava como referência, eu particularmente, muita ginástica de solo, eu achava que o domínio corporal, principalmente as ações de rápido para o chão, levantar rápido, que a gente denomina como agilidade, principalmente na defesa, nas ações dos passes, passe atacante, a posição 4 aí, que era a análise que a gente já fazia com o João. Então, assim, era muito ginástica de solo, muito pular corda, assalto no plinto a gente dava, cada referência de ombro, né, de momento ali de um torque, né, necessário para passar no salto no plinto. Né? Então, eu transitei por aí. E, ao mesmo tempo, eu já tinha olhar em qualidade de movimento. Então, tinha uma discussão assim, o que interessa para o desempenho? Né? A educação do movimento, assim, e o que seria educar o movimento? A possibilidade de controle. Hoje a gente tem a área de controle motor. E dentro da abordagem de educação física, em desenvolvimento motor, a gente recebeu muita influência de um americano chamado David Gallagher. E ele colocava lá os conceitos do movimento. Então, esses conceitos do movimento, eu ficava olhando, mas de onde surgiu isso? Eu sempre tenho comigo, né, que eu tenho que buscar a origem. De onde surgiu isso? Daí a gente foi ver que era exatamente a educação do movimento e todo o material que a gente recebia para a qualidade do movimento, que olhava a preparação física, não um aspecto quantitativo, de superar a carga, mas qualidade de movimentação que eu via muito no sistema nervoso. Hoje a gente tem a neurociência que foca isso mais precisamente, né? Uhum. Então, eu fui fazer formação de Laban, né? A anotação do movimento pelo Laban, para saber mais disso. Né? Então, houve essa tendência quantitativa, né, e qualitativa. A gente sabe que o LPO ele tem um valor histórico. Né? É um treinamento altamente técnico, que na época, com a base, eu não me atrevi a trabalhar. Uhum. Né? Eu só vinha a utilizar o LPO na preparação para Pequim. Né? Mas era uma referência que tomava parte e muito a questão da agilidade. Vou contar uma história aqui que, né, o pessoal fala caprichou, né? Mas assim, é muito curioso. O Matsudaira, né, ele trabalhava muito com agilidade no timing da bola. Uhum. Tá? Então ele ficava na linha de 3 metros do lado oposto e jogava a bola por cima da rede para cair de 3 metros no lado Uhum. do defensor. E ele começou a fazer essas ações, né, lá no curso que a gente fez em Santo André. Uhum. E daí o Zé Roberto ficou, né, que é aquecimento até hoje, ficar dando aquela picadinha de perna, Uhum. picando lá, ele jogou a bola, o Zé Roberto foi, de peixinho fez a bola subir. Boa. Aí ele falou, tá bom. Ele veio para a linha de 3 metros do lado do Zé Roberto, saindo da linha de fundo. Ó, vou jogar um pouco mais alto que a rede. Jogou a bola. A hora que saiu da mão dele, o Zé Roberto saiu e na bola. Sabe o que aconteceu? Ele convidou o Zé Roberto para ir para o Japão para ser modelo de trabalho de defesa para os japoneses. Que legal. Daí, assim, o Zé Roberto nem toca nisso.
eu toco porque eu vi, eu vivenciei, né? Achei muito Aham, curioso. Infelizmente, eu não tinha nada para documentar isso, né? aham. Eu não sei de quem documentou. Para dizer assim que eu não estou carregando na pintura, não. Realmente, o Zé Roberto, nossa, é uma loucura. Só citou o Garahu, né? O meu artigo de conclusão da licenciatura foi totalmente baseado no livro do Galaú. Ah, não, Totalmente baseado com um livro do Galaú, que eu fiz um trabalhinho, uma pesquisa dentro de uma EMEI, que as minhas ah, filhas estudavam na época, e ali tinha mais ou menos umas 80, 90 crianças, alguma coisa assim. E aí a gente fez uma análise com 5 habilidades motoras para a idade delas, a gente ah, filmava, tirava foto e via o nível de maturação que ela estava naquelas habilidades. E a gente fez uma classificação, então fizemos tipo naquela escola, aquele público, tal, 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 o nível de maturação delas nas habilidades motoras. Foi totalmente livro do Galahu. Foi a beleza. O Compreendendo o Desenvolvimento Motor? exatamente, capinha azul. Esse livro é livro de cabeceira. Não, esse livro. Não, eu perdi, eu tinha esse Eu livro. considero, Vitor, todo Oi? mundo que eu considero todo mundo que transita na preparação física estudar profundamente o Gallagher. Ele é sensacional. Eu participei de uma palestra dele numa escola, no Colégio Magno, que ele veio há uns anos atrás. Meu Deus do céu, velho. Muito bom. Muito bom. Levei meu livro lá para ele dar um Qual colégio? check. Hã? Qual Foi, colégio? foi no colégio. Não foi no Magno, foi no. Eu falei Magno porque eu sei que você deu aula no Magno. Até hoje estou É. ligado. É. Esqueci. Caramba, o nome da Acho escola. que Eu foi no trabalhava no Sampo. Colégio Santo Américo na época. Acho que foi no Esqueci o nome do. Sampo, não foi? São Paulo? Não, não foi no São Paulo. Foi. Putz, não lembro agora, professor. Isso, Vou. É uma escola azul e vermelha, o logo, assim. ah, Tá na ponta da língua, só que eu não tô lembrado do nome da escola. ok. E até levei meu livro lá pra ele dar um rabisco lá, dar um autógrafo. Consegui o livro, consegui o autógrafo, e aí numa das mudanças que eu tive, tomou chuva, o livro Que despedaçou pena. inteiro. Pô, enfim. Pô, e hoje, professor, hoje, assim, né, mais maduro, com tudo que você já viveu, assim, quem você foi observando ao longo que a sua carreira e as suas experiências, assim, foram amadurecendo? Houve uma, houve uma mudança? Começou a observar mais para algum outro ponto, para alguma outra referência? Para quem, como é Ah, que foi? eu coloco da seguinte maneira, né? Tem que valorizar as experiências, embora Uhum, elas pareçam momentâneas, a própria experiência, mas ela se certo. transforma em conteúdo pessoal, né? E esse conteúdo você ter capacidade de transmitir e utilizá-lo. Hoje, né, eu estou cada vez mais relacionado ao aspecto da globalidade da ação. Então, junto até com o titular de desenvolvimento motor lá da USP, que é o Edson Manuel, a gente vê muito a questão da neurociência no movimento. Uhum. Tanto que uma das neurocientistas que eu cito aqui, e se o pessoal puder anotar, coloca no Facebook ou no site de busca, é Nazaré, com TH final, Castellano, com dois L's. Nazaré Castelano. Inclusive tem um podcast, agora eu tô ficando craque em podcast, né? Dela na BBC, e que é assim, muito curioso, que ela coloca, nós somos cinco sentidos, né, sensoriais, mas o que vale são os dois desconhecidos, que é o que te dá a formação corporal. Então, os cinco sentidos. Eu estou te olhando aqui na tela, acredito que você está me olhando também, a visão. Uhum. Você está me ouvindo, né, audição. Tá? Você está se movimentando para lá e para cá na cadeira, que é o sinestésico, o sentido sinestésico. Você deu um estalinho na língua aí, acho que pediu água.
né? Pediu água. A água tá aqui, ó. É a degustação, né? E temos a olfação. Não sei se está sentindo o cheiro do meu perfume aqui, mas eu caprichei. Caprichou, professor? Boa. Né? Mas aí, qual é o sentido? Embora eu tenha o sinestésico, né, que é, né, sinestésico de cine, né, de tapas, que analisa o movimento, dá a possibilidade do movimento, mas isso, né, pede um elemento a mais, que ela colocou, que é o sentido da propriocepção, que é você sentir, né, e ter capacidade de perceber. Propriocepção, né? E que é exatamente da propriocepção e da autopercepção, da imagem, da consciência corporal. Então, ela coloca, eu só me formo humano porque eu me movimento. Você vai falar assim, como que você percebe a degustação? Que você aperta a língua no palato, como que você está, e isso você potencializa os sensores do sabor até a deglutição. Né? Como que você percebe, né, o cheiro? Né? Porque está presente no ar e você tem sensores para isso daí. Agora, curiosamente, ela destaca que tudo está na cabeça. Então, nós temos que valorizar os 5 sentidos fundamentais e os 2, né, extra que ela coloca aí, porque ele é do corpo todo. Né? Embora eu sinta queimação, né, que é uma função do maior órgão que a gente tem, que é da pele. Então, hoje, eu estou valorizando demais essa formação do corpo, esse ser pessoa, no sentido geral e principalmente na aplicação esportiva. Né? Então, quando a gente coloca lá, hoje é mais do que conhecido os grandes objetivos da preparação física. Né? Então, coloca lá a preparação técnica, tática, psicológica e a preparação física. Né? Eu diria que isso não é separado. Exatamente por esse aspecto somático. Então, você começa a estudar o cérebro, você vê a área sensível, você vê a área somática, você vê a área de decisão. Né? Então, a vinda da neurociência começou a fazer a gente perceber, saber mais do cérebro. Né? E valorizar quais são os caminhos que a gente acorda mais do cérebro. Por que eu cito a Castellani? Porque ela coloca, olha, você é a globalidade nas suas ações. Embora a ênfase dos 5 sentidos pareça estar mais daqui para cima, nós somos muito importantes daqui para baixo. Então, ela cita, por exemplo, no homúnculo de Penfield, o quanto a mão ocupa do cérebro, o quanto o pé ocupa do cérebro, e pede para valorizar essas sensações. Né? Então, eu uso de muitos recursos dessa natureza para manter o cérebro conectado, criar uma memória de grandeza para a pessoa, porque nós somos muito maior do que isso daqui. Eu sou muito maior do que isso daqui. Né? E quais são as possibilidades de acordar? Então, hoje, eu estou muito mais no global e recorrendo a essas experiências que eu tive. Ó, quer saber uma coisa assim que eu adoro, que eu também indico, né? E que para você organizar o corpo na forma de ativação, na preparação para o treino, as linhas do yoga, a Ashtanga, por exemplo, a Vinyasa, por exemplo, são todas linhas de flow, de fluência, de conectividade. Porque o que acontece com o nosso cérebro? Ele fica esperando constantemente que a gente faça as conexões, né, de possibilidade de movimento. E tudo isso passa pelo movimento. Então, eles falam assim, mas você não pensa no melhor desenvolvimento de força? Claro, compõe o quadro. Então, você perguntou, nesse momento, eu estou muito voltado de como esses conteúdos que eu já vivenci colaboram para a melhor performance dentro da quadra. Mas não só a performance dentro da quadra, para a pessoa. Que ela cresça como pessoa. Assim, as decisões são muito mais coerentes e precisas. E mais seguras. Sensacional. Fiz uma viagem no tempo aqui. Nossa, me lembrou até. Eu participei muito.
boa parte da minha vivência profissional veio assim da artes marciais, né? E eu tive uma academia por um tempo e lá eu tive era um colega de faculdade que acabou se tornando um professor que trabalhava comigo lá no meu espaço. E ele era muito do Kung Fu. Ele era professor de Kung Fu. E aí, eu era totalmente do Karatê, e lá eu tinha várias modalidades, comecei a praticar Jiu-Jitsu. E aí ele falou assim, vamos implantar o Kung Fu aqui, tem bastante arte marcial. Aí eu falei, tá bom, vamos colocar. E eu comecei a participar das aulas às vezes. E é justamente isso que o senhor trouxe agora, a fluidez, né, a conectividade que você... E aí ele tinha um exercício que ele achava muito legal, você fez os negócios com os dedos agora, assim, e eu não lembro o nome da técnica, mas a gente se mantinha um contato um com o outro, e aí ele ia, você deixava ir, você deixava, traçava, pra lá, pra cá, pra aqui, pra lá. Meu, isso era incrível, cara. Assim, e quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, o que melhorou o meu jiu-jitsu, isso foi impressionante, porque você começa a sentir o adversário e você vai indo conforme ele tá indo. Então você cria menos resistência, usa a energia dele ao seu favor e vai criando, né, aquela... Meu, nossa, Então você aceita que são estratégias importantes na performance do sensacional. voleibol, Sensacional, cara. né? E outra, né, quanto maior flui o movimento, aí se a gente leva para preparação, melhora a coordenação segmentar, melhora a coordenação motora como um todo, aumenta a TDF, aumenta a potência, aumenta tudo. E quando você está falando de coordenação, exatamente, você está estimulando os parâmetros de conectividade centrais, embora Total, venha cara. pela periferia, né? É Nossa. bem esse recurso. E a outra ênfase que eu estou dando, inclusive vinculei aí a um grupo de Pilates chamado MetaLife Pilates, né? E estou levando o Pilates com todas as frentes. Só que daí o que acontece? Toda a preparação para entrar nas máquinas do Pilates, eu tenho feito com Ashtanga. Então, por exemplo, né, se passar pelos 3 guerreiros, né, que na realidade acaba sendo 5, né, como preparação, é fenomenal. Que você faça Surya Namaskara, que é o mais básico, que é a saudação ao sol. Né? Assim, são práticas que eu estou citando que eu acho que vale a pena, se as pessoas que estão nos ouvindo, Esses tomar três cuidado. guerreiros é do quê? É do yoga? Do Não yoga, entendi, desculpa. do Tá. yoga, do yoga. Que é o guerreiro 1, né? Tem todo assim, se você entrar na busca, eles contam toda a história. Aham. E para as mais jovens, eu vou relatando a história. Porque o guerreiro 1, ele renasce da terra, todo equilibrado. O guerreiro 2, né, ele faz a posição de olhar, focar com o corpo muito alinhado, organizado, organizando massa, cabeça, tórax, quadril. Isso é análise biomecânica é minha. Desculpa. Tranquilo, professor. Eu deixei a água longe, mas já vou pegar ali. Pode ir lá pegar. Tá tranquilo. Vou pegar e já volto nos guerreiros aí. Pode ir lá, pode ir lá, Porque, pode ir lá. porque o 2 é o meu exemplo de guerreiro. Bom, senhores, enquanto o professor vai buscar a sua água ali, gostaria que vocês, por favor, aí, ó, curte o episódio, compartilha o link aí com seus companheiros. Meu, é muito aprendizado aqui, galera. Aproveita, compartilha esse conhecimento com seus colegas. O guerreiro 2, né, ele foca o objetivo. Quer dizer, Uhum. o objetivo, né, se você relatar, a gente chama de inimigo. E qual que é o inimigo que eu tenho? Né? Saber que eu posso fazer e não estou conseguindo fazer. Então, você está pedindo uma ajuda para fazer. Então, você foca lá, né, se centraliza, organiza, pede energia da realização. Né? E o que acontece? Ele consegue, ele vira a mão para o céu em agradecimento e faz uma variação do guerreiro que chama reverse, que é uma lateralização. Se pegar no plano só motor, né, é uma sequência de alongamento. Sim. Né? Daí, o que acontece? Do guerreiro 2, ele vem para o guerreiro 3, que praticamente
ele entrega, ele agradece, e a variação do guerreiro 3 é um agradecimento, né? É como se fosse uma flexibilidade com a perna em avanço flexionado, e você leva o tronco como se quisesse alcançar o chão. Então, essa sequência do guerreiro, né, é uma sequência de mobilidade, né, global. Você pega a cadeia lateral, cadeia anterior, cadeia posterior, né, a soma das cadeias, né? Então, muito interessante. Assim, aí você trabalha O corpo todo um todo, trabalho de de concentração. estabilidade, propriocepção em todos os planos e eixos Sim, do movimento. exatamente isso. Porque associada a essa formação que eu falei, eu fiz a formação de cadeia óssea articular e músculo tendíneo, que é a formação da GDS, que é a Goodleaf Dennis Struve. Ela coloca, quando você vai mobilizar um corpo e trabalhar os alongamentos, quais são os critérios que você utiliza? Daí você fica assim, né? A gente olha normalmente e fala, precisa abrir o adutor e faz uma abertura. Eu preciso abrir o quadríceps e puxa o calcanhar no bumbum, tá? Uhum. Ela coloca, tá ok. Só que aí você está priorizando certas cadeias. Daí você começa a ver sentido nisso. Você chegou a ler trilhos anatômicos? Um pouco. Preciso estudar um pouco mais profundidade de trilhos anatômicos. Aí o que acontece? Quando você passa pela cadeia lateral, pela cadeia anterior que abre aqui, pela cadeia posterior que você flexibiliza, pela cadeia interna. Então, quando você vai fazer um trabalho de preparação, principalmente para entrar na quadra, os guerreiros dão todos esses componentes. Picotou? Deu uma Picotou. falha. Picotou um pouquinho. Os guerreiros acordam esses componentes. E a Godelive, né, e o Ivaldo Bertazzo chama isso de lemniscate. O que é a lemniscate? É aquele 8 deitado. 8 deitado. Então, para você fazer uma boa preparação para fazer determinados tipos de atividade, faça uma ativação em lemniscate, mas priorizando alguns elementos. A sua atenção com você mesmo. A gente não está valorizando a propriocepção? Então, tenha atenção com você. Isso já leva a um mindfulness, Sim. né? Uma atenção total, esse aspecto global. Então, assim, aprender os guerreiros é uma possibilidade. Aprender a saudação ao sol é outra possibilidade, né? Agora, vale a pena também ver, colocar lá a Gottlieb Dennis Struve, o método das cadeias, né, mano? E ver como ela propõe. Ou só escrever Lemniscata, a prática da Lemniscata. Né? Então, você pode fazer a Lemniscata deitado, em quadrupedia, ajoelhado, em pé, né? Que indica que você potencializa a sua globalidade neural indo para o sistema nervoso central, na forma de conexão. Então, quando se pergunta, eu transito nesse conteúdo e sou Sensacional. apaixonado por esse conteúdo. Não. Tá? Me ouve? Agora voltou. 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 Boa. Eu, quero fazer uma pausa nesse conteúdo. E, se eu não fizer a pergunta anterior agora, a gente vai perder um pouquinho a linha do tempo. Quando que foi a sua primeira oportunidade de estágio, professor? Você já começou ganhando aí uns 3 mil, 4 mil reais para começar a trabalhar na sua primeira oportunidade de estágio? Como que foi? A primeira oportunidade foi com o João Crisóstomo. Né? Aham. A gente chegou até estar junto em seleção paulista, mas eu não tinha remuneração. Como assim, Na professor? Só época, trabalhou de graça? Não é possível. O João era um abnegado e acho que ele tinha uma ajuda, mas ao mesmo tempo ele me introduziu no universo do voleibol. Eu tive um primeiro contato no Clube Pinheiros, quando eu voltei da Argentina. Aham. Né? Depois eu fui para São Bernardo, onde
Um deles, né, um dos técnicos que eu trabalhei junto, trabalhou, acho que na virada do milênio ele parou, que é o Dagoberto, né? E depois disso, o João voltou, né, lá do Minas, e novamente ele me chamou, que eu estou até hoje, foi em 1983, e ele estava com o Paulistano, patrocinado pelo Pão de Açúcar. E daí o Pão de Açúcar saiu do Paulistano e a gente passou a treinar e usar a estrutura da FMU. Uhum. E eu fiquei ali, acho que de 84, 85 até 88. Daí o Josenildo Carvalho, não, 88 e 89, o Zé Roberto estava de assistente do Bebeto de Freitas, na seleção Aham. masculina. Sim. E era a seleção da geração prata. Uhum. E daí o Bebeto ia viajar com os jovens e queria deixar alguém fazendo o trabalho com os chamados intocáveis. Era a Mauri, o William, o Renan, Aham. Montanaro, né? Eu falei, tá bom. Daí eu passei a trabalhar com eles. Eu fiquei com esse grupo e o Bebeto daí pediu para que acompanhasse a seleção, né? Que tinha a Copa Savim na Rússia. Então, daí, através do Zé Roberto, eu parei, que foi quando eu tive contato com o Zé Roberto. Daí, com esse trabalho, como eu trabalhava com o feminino, passei a ter contato com o masculino, e eles aceitaram a minha forma de trabalho. O Montanaro estava no Banespa. Curiosamente, tinha o Zé Augusto, que era o preparador físico, e ele estava fazendo formação em Rolfing. Sabe a origem do Rolfing? Não, Sabe a contribuição do Rolfing no momento atual? não. Então, guarde aí, tá? Vou guardar. Anotado aqui, vou anotar. Aí da Rolfing. É, daí o Josenildo me convidou. O Zé estava em Boulder, terminando a formação, em Rolfing, e eu fui para o Banespa. E foi a época também que pintou a renovação no Sul-Americano, né? E o Brasil ganhou a classificação para 92. O Bebeto aceitou ir trabalhar em Parma, em novembro. E ele deixou a seleção. Assumiu o Uhum. Josenildo, o PAN, e eu fiz parte daí dessa comissão, o PAN em Cuba. Daí, na volta de lá, o Josenildo declinou. E o Zé Roberto assumiu. E a gente já tinha ligação. Eu só fiquei na parceria. Eu não fiz trabalho direto com a comissão técnica. Foi o Júlio Noronha, o preparador físico, aonde o método de treinamento foi o LPA, Certo. na preparação dessa seleção. Né? E realmente eles tiveram um ganho de força e potência. E o Julinho Noronha trabalha, ele veio do Remo, trabalha muito bem com isso. Bom, fiquei no Banespa até 94. O Bebeto voltou da Itália. Convidou para ir trabalhar, na época era a equipe da Telesp, Olímpicos Telesp, que tinha o que eles chamam de DRPM, né? Que era Ronaldo, Pompeu e Maurício. Não era da sua época, né, Vitor? Não. Sou. Galera é já mais. E essa geração daí do Banespa, estava Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Sim, sim. Maurício, e, Maurício vê levantador, já conheço. Aí beleza, aí dá, né, aí dá e para lembrar. ganhou ouro em Barcelona. Né? É, a primeira Olimpíada assim que eu lembro de acompanhar mesmo foi 92, dali em diante. Foi a que É, foi que eu tenho marcado assim. e daí o Bebeto voltou, fiquei de 94 até 96 com ele. Novamente a Itália chamou para a seleção italiana, Tô louco. masculino. Só que ele ficou até o Mundial, ganhou o Mundial, voltou para o Brasil e começou a trabalhar com futebol. Bota Em fé. 96, daí nessa história, o Zé Roberto falou, vamos trabalhar com o feminino. Eu falei, Zé, vamos por quê? Ele falou assim, olha, até onde eu sei, né, as respostas corporais diante do comportamento hormonal no feminino é diferente. Daí que a gente começou a estudar muito o feminino. Então, Certo. assim, os meus estágios foram sequentes e os desafios foram frequentes.
né? Até a gente trazer esse modelo, né? E está trabalhando com ele até hoje. Né? Hoje a gente ampliou o universo porque eu fui contemplado com boas amizades profissionais, Claro, né? E isso fortaleceu muito a possibilidade de trabalho. sensacional. É meio Professor, diferente aí, ó, o meu caminho. oi? É meio diferente, meio particular o meu Não, caminho. mas assim, Ó, tem muita coisa que o senhor disse aqui que eu corroboro muito, cara. Tem muita coisa que eu corroboro muito, assim. Uhum. Hoje a gente vê tanto, assim, por exemplo, os preparadores tão focados na questão do desenvolvimento e aprimoramento, por exemplo, das capacidades físicas, né? Então, tome força, tome potência, tome força, tome potência, que esquece dessa, por exemplo, isso que o senhor trouxe do desenvolvimento motor, da coordenação segmentar, da coordenação motora. Meu, se você vai desenvolver uma capacidade física em cima de uma estrutura toda desajeitada, toda desajustada, você não consegue potencializar ao máximo aquela Sim, estrutura, sim. sabe? Então, eu vejo, assim, eu enxergo, vejo algumas coisas que eu falo, meu, caramba, cara, será que eu tô, será que eu tô viajando tanto, assim, sabe? De muitas vezes ver que antes de desenvolver tais coisas, tem algumas coisas lá atrás para poder trabalhar e como é gostoso ouvir isso do senhor com todos os resultados esportivos que o senhor teve. Pô, bicampeão olímpico, cara, falar o quê, sabe? É muito bom ouvir isso, assim, sabe? Eu acho que para mim é muito. Espero que as pessoas que ousam esse podcast reflitam bastante sobre todas essas questões. É muito importante, eu acho. Então, É, só a parte aí que eu citei, a Aida Rolf, né? aham, Hoje ela é moda, aham, porque a Aida Rolf foi a primeira pessoa a abordar na prática e com atuações práticas no meio facial, ou nas fáscias. sim, E ela fazia, né, para descobrir as fáscias, estímulos profundos. Então, onde havia bloqueio, né, ou contenção facial, por causa do acúmulo das proteínas da fáscia, né, normalmente aham, a elastina, o colágeno, né, e conforme o tipo de atividade que você faz, ele permanece estrutura e limita o movimento. aham, Né? Então, daí, como veio essa questão da proposta dela de trabalho, surgiu o rolinho. Então, o aham, rolo, fala rolo miofacial, de músculo fáscia, né? Agora, na realidade, por que músculo? Exatamente por causa da divisão da fáscia, que vai até dentro do músculo, né? No endomício, epimício, a gente vai entrar em área muito, né? Mas uhum, exatamente por isso. Então, existe contenção pontual. Então, hoje existe até colocar a bolinha de tênis no piriforme, para buscar uhum, uma liberação. Mas de onde veio isso? Isso veio da Aida Rolf nos anos 70, 80. Então, muito das intervenções a gente usa, né? E eu coloco assim, muito importante a gente buscar a origem. Né? sensacional. Bom, professor, ó, seguinte cenário. Vamos, uma pessoa, tá? Acabou de se formar, vai entrar no mundo do treinamento desportivo. Surgiu, por exemplo, uma oportunidade no vôlei, no basquete, no futebol, enfim, lá no clube da cidade dele para treinar uma equipe, sei lá, para os jogos regionais que seja. O que o senhor acredita, além de pontos importantes que o senhor já trouxe aqui, que é de fundamental importância esse recém-profissional, enfim, que ele precisa ter um olhar, né, uma visão do treinamento esportivo como um todo? É, assim, o que eu vou colocar nem é meu, né? É daquele livro A Cinesiologia da Atividade Física, né? Do Harris e Hoffman. Não sei se você conhece também. Então, coloca todas as linhas científicas da atividade física, né? Harris
e Hoffman, a cinesiologia da atividade física. Então, coloca ali o aspecto psicológico, ou a psicologia da atividade física, como é que é, aspectos sociais da atividade física, aspectos da reabilitação da atividade física, e ela coloca a formação. E eu, né, trouxe para mim, e hoje com os pitacos de experiência. Então, assim, como é que você se desenvolve profissionalmente? Estudando. Mas estudar não é o aspecto de você ser rato da biblioteca, né? É a reflexão que você faz diante de uma série de situações. Qual outra situação? Né? Participar de eventos. Então, você vai em eventos, um congresso, uma coisa assim, onde as pessoas estão relatando coisas. E a pergunta, né, quando eu ia em evento assim é: será que eu tenho conteúdo, né? Conteúdo é aquilo que vai ficando presente em mim, a minha memória, daí que eu vou fazer uso disso na minha aplicação profissional. Mas também me leva a uma compreensão de mundo. De qual mundo? Do evento que eu estou participando. Então, se eu vou num evento de fisiologia, por exemplo, né, permite, né, ou permite uma crítica, né, ou a crítica, fazer a reflexão do que eu vejo como correto, do que eu vejo como não correto, e aonde eu obtenho a resposta pelo que eu vejo de não correto, né, se procede, não procede, né, isso é uma discussão que a gente tem até hoje. Então, tem que participar de eventos com pessoas experientes que tenham conteúdo a ser transmitido, considerando o meu estudo, o meu nível de estudo, a minha memória, para compreender aquilo. Então, eu tenho que fazer reflexões. Tá? Outro ponto, se eu estou vinculado ao voleibol, eu tenho que ver jogos de voleibol. Né? Ontem eu vi a final do Brasil e vi a final turca, né? Onde tem uma importante atleta brasileira e que entrou na seleção das 6, que é a Ana Cristina. Né? Mas, ao mesmo tempo, que eu tenho que ouvir pessoas experientes. Então, eu passei janeiro na Turquia, acompanhando as atletas lá. E o Lavarini, né, de repente, ele chega e fala: Zé, eu preciso valorizar a sua experiência. Eu falei: opa, né? O Lavarini, ele está rodando as várias equipes aí, foi campeão turco agora, né? E ele assumiu a seleção da Polônia. E ele não sabe o que é vila. Ele perguntou: quantas Olimpíadas você já participou? Eu falei: estou indo para a minha, de participação, 7ª. Daí ele falou assim: como é que é a vila? Quando que eu entro na vila? Né? Como que é o movimento da vila? O feminino entrar na vila muito cedo, você tem uma série de assédios. A mídia, por exemplo, se você entra muito cedo, não está com muita pauta. Então, toda hora perde atleta. E, às vezes, até uma situação de treinamento. E a gente sabe que a preparação para os Jogos Olímpicos, a gente precisa fazer certas blindagens, né? Porque senão você não consegue o arranjo de todos os componentes para chegar lá. Então, você precisa ouvir pessoas experientes. E a sua experiência também contribui, porque você se abre para ouvir a experiência do outro, que é a contribuição do outro. Nossa, Né? isso é riquíssimo, cara. Isso é riquíssimo. Então, você precisa estudar, participar de eventos, valorizar pessoas experientes, viver o que você escolheu. Se você escolheu o universo da hipertrofia, viva o universo da hipertrofia. Veja cada vez mais. Veja os ícones mundiais. Vai no Arnold Sports, né? Uhum. Tá? Só que junto com isso estão surgindo componentes de qualidade de vida também. Então, assim, como que daí você insere a pessoa no mundo? É a questão que eu mais abordo. Como que eu insiro o atleta? Muita gente diz que é dar empoderamento. A área que eu estudo, será que contribui para o empoderamento? Para qual empoderamento? Para enriquecer, né, o cérebro dessa pessoa no sentido de tomar decisões, né, no sentido de viver componentes e saber lidar. Né? Então, é por isso que eu coloco, quem sou eu? Né? Eu sou uma pessoa que adquiriu conteúdos, que eu tenho esses conteúdos e que eu vivo o desafio de buscar mais. Então, assim, eu continuo estudando. Aos 75 anos, a maior parte dos meus colegas de turma estão aposentados. Eu continuo estudando.
né? Eu continuo buscando eventos para participar. Continuo aceitando evento, como esse que você me convidou. Porque suas perguntas, suas colocações, me buscam em organizar meu conteúdo. Se eu não tiver pessoas que buscam organizar conteúdo, o que eu estou aprendendo? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que transitar na busca desses conteúdos e externar esses conteúdos, vivenciar, Caraca. aproveitar das oportunidades. E eu agradeço a oportunidade que você está me dando. Nossa, professor. Esses dias eu tentei buscar algumas falas, né? Algumas coisas suas no YouTube, assim. E, putz, somando algumas coisas que eu acabei ouvindo e hoje, assim, vou tomar algumas decisões aqui ao terminar a nossa conversa aqui, viu? Nossa. Tem algumas decisões importantes aqui. Tem que dar uma arrumada no prumo do navio aqui, viu? Preciso dar uma arrumada. Bom, professor, nossa, tá até difícil de perguntar. Vamos colocar, né? Então, esse profissional, ele teve lá suas experiências, entrou no mundo do treinamento desportivo, do nível inicial, digamos assim, e agora ele está tendo uma oportunidade no alto rendimento. Está tendo uma oportunidade no alto rendimento. O que o senhor considera aí pilares importantes para quem pretende trabalhar com alto rendimento? Um ponto fundamental que eu coloquei, que eu crio oportunidades, é o network, né? É o relacionamento que você tem com os profissionais do mercado, né? Porque eles nos ensinam muito, né? Eles ensinam muito. A outra questão é a comunicação, né? Qual é o universo de comunicação? Porque aqui nós estamos falando por uma imagem, por uma fala. Eu sou muito a comunicação via corpo, né? Já estou Aham. querendo dar prática aqui. Então, por que eu coloco isso? Ele precisa também dominar praticamente o conteúdo que ele propõe. Certo. Então, eu coloquei que eu não me atrevi a dar LPO. Eu fui aprender LPO. Eu fiquei 1 ano aprendendo, né? Exatamente porque na minha crítica havia intercorrências corporais mal executadas, né? Em ombro, joelho, né? Tornozelo até, e a referência que era dada do feminino. Então, o que acontece? Se eu vou ser um profissional de ação, eu tenho que buscar toda essa experiência, como a Castellano coloca. Eu tenho que ter aqui. Tem que ser conteúdo meu, né? Então, network, relacione com as pessoas, tá? Tem um bom nível de comunicação, se tem um bom conteúdo, exercite. Tem muita gente que fala assim, eu preciso fazer um curso para melhorar isso daí. Mas você exercita a comunicação disso, você propõe a comunicação disso, né? Então, essa questão, né? E, claro, que daí vem a qualidade da comunicação, né? Desde os termos usados, né? Da clareza, né? Da precisão da comunicação, né? Como profissional, que eu vejo importante. Então, por exemplo, eu vou aquecer com os guerreiros. Uhum. Sem eu precisar estar fazendo o guerreiro, como que eu me comunico verbalmente para que as pessoas que estão recebendo essa prática entendam o que é para fazer, Eita. É. né? Pratico os guerreiros, né? Eu pratico os guerreiros. Então, como hoje eu já fiz a minha prática, eu pratiquei a Surya Namaskar A, que é a saudação ao Sol, que você passa por todas as posições, né? Então, eu tenho que estar praticando isso. Agora, não é praticar no curso que eu fiz, porque o refinamento desse conteúdo, para eu me comunicar, quando eu falo comunicação, não é só verbal, é a comunicação corporal, Uhum. né? Como que eu estou presente na totalidade, né? E, ao mesmo tempo, no network, se esse conteúdo comunica essas pessoas. Então, assim, para eu transitar, eu tenho que estar sensorialmente aberto com tudo, na Certo. propriocepção, na percepção
na degustação, na visão, na audição, na olfação, na sinestesia, e só tem uma maneira de adquirir isso. Se eu coloco isso na minha própria experiência. Então, assim, como profissional, digo, você vai oferecer uma experiência? Vou. Mas está em você? E tudo que eu estou colocando aqui está em mim. São conteúdos que eu fui me apropriando e o maior desafio que eu tenho é se eu consigo comunicar. Tô sem palavras. Nossa. Não sei você aí de casa, mas eu tô reflexivo aqui, cara. Já está sendo direto ou é gravado? Hã? Não, é gravado, professor. Então, os de casa aí, depois dê retorninho para o Vitor, que eu estou à disposição. Meu, tô reflexivo aqui, professor. Nossa, muito reflexivo. O senhor falou que passou mês de janeiro agora, passou um mês na Turquia, tá sempre buscando, sempre estudando, sempre observando o que está acontecendo. Se a minha educação física, digamos assim, de quando eu me formei para agora, já mudou absurdamente, imagine a sua, vindo lá de Nossa, trás, né? eu troquei o chip várias vezes. É, tem que trocar o chip várias vezes, exatamente, cara. Eu tô nesse. Olha, hoje vai precisar de uma atualização aqui urgente. Urgente não, mas precisa fazer uma atualização aqui no chip. Professor, nessas suas andanças, nessas suas experiências que você vem acumulando ao longo desses anos, o que você enxerga que é uma tendência ou já se tornou uma realidade que os profissionais eles não podem negligenciar ou eles já estão negligenciando? É, talvez assim, eu vivo num universo privilegiado, né? Então, assim, o exemplo do próprio Lavarini, né? Ele aceitou que a gente entrasse no Fenerbahçe, acompanhasse treino, e ele começou a interagir em questões vivenciais nossas, né? Que são conteúdos nossos, e abriu o coração para aceitar tudo que ele estava colocando. E o contato, ele assumiu a seleção da Polônia. O preparador físico que está lá é polonês, jovem. E o que me chamou a atenção? O nível de comunicação dele é assim, fenomenal. Como um estreitamento de relacionamento que eu tenho, eu digo estreitamento muito próximo do Vani, que é o preparador físico do Vakif. E talvez assim, quem mais eu tenho olhado o universo da tecnologia, que é uma tendência mundial para tecnologia, né? Tenha sido com o Vani, porque é um clube que tem possibilidade de adquirir equipamentos avançados e realmente de fazer uma leitura, né, em tudo que acontece na quadra. Só que, por exemplo, a gente quer descobrir a aceleração, a sustentação da aceleração. A gente coloca um encoder. Lá, ele avalia isso na quadra através de um equipamento com GPS chamado Kinexon, né? Se a passadora passou e acelerou, o quanto ela acelerou e como que ela chegou na bola, né? Caraca. E o tempo todo. Então, assim, há uma leitura, né, de formação da neurociência que eu vi, né? Citei o Vani, no Fenerbahçe, né, e outros que ele tem contato, né? Daí posso citar o exemplo do time da Denso, no Japão, que foi muito mais contato online, através de uma experiência particular de um atleta que jogou no Denso que a gente teve. Então, a gente nota que o pessoal está muito mais preparado nos aspectos biomecânicos, nos aspectos da neurociência, da fisiologia, associado à tecnologia. Eu tenho um desafio comigo. Eu preciso tomar mais contato com a tecnologia, né? E, para mim, eu sempre considerei e ainda utilizo a melhor tecnologia que é essa daqui, né? Quad scanner aí, um olhar.
mas realmente assim você tem muitas referências. Então, a gente nota que está havendo uma preparação e que as equipes que estão surgindo com qualidade estão passando por essa preparação. Eu vou citar assim, equipes, né? Se você falar Canadá no meio do voleibol, a gente que vive voleibol, você pensa, tá? Só que se você olhar no campeonato turco, Grey é canadense. Ira, que é o posta que jogou no TAI, time que o Zé estava de técnico, que agora vai para o Vakif, canadense. Quem que é a levantadora canadense? A que jogou no Rio de Janeiro, que teve um desenvolvimento assim. Então, o primeiro jogo da VNL, exatamente dia 14, vai ser com o Canadá. E vai ser um primeiro desafio. Daí, em contato com o pessoal do Canadá, o Canadá tem uma valorização desses aspectos que eu estou citando intensamente. É isso que eu ia falar agora. Escola canadense pedagógica é, meu, referência. Exatamente. Referência, cara. Você pega E vários cursos aí de formação, de processos metodológicos, cara, a escola canadense é sempre uma das mais citadas. a gente teve o PAN em 2015, em Toronto. Uhum. Meio próximo ali da Olimpíada de Londres, houve um movimento mundial de estilo de vida ativa, de programas governamentais, para envolver a população e criar possibilidades para todos os níveis populacionais. O Canadá, eu vi, né, a apresentação do Canadá, achei fenomenal. Quando eu fui para lá, já estava em exercício. Você andava nas praças, as famílias todas com as práticas coerentes à idade. E daí a gente coloca, com essa oportunidade, eles se lançando no universo esportivo, claro que eles vão ter performance. Lógico. E eles já estão tendo performance. E eu acredito que serão referências em muitas coisas. A escola canadense é. O Canadá promete aí para umas próximas aí 2 Olimpíadas, ter uma formação mais longo prazo aí. Se essa já não der trabalho. Vai dar. Se essa já não der trabalho, hein? Não somente no vôlei, né? Em várias modalidades Sim, aí. Você já sim. vê canadenses aparecendo aí, né? No hipismo, eles são referência. É. Estão aparecendo na ginástica. No Apareceu um no vôlei, no beach atletismo. vôlei, sempre estiveram presentes. Sensacional. Professor, ao longo dessa sua carreira, dessa sua trajetória, dentro das suas práticas, tá? O que que o senhor tinha como uma prática que você fazia e que, assim, que ao longo do tempo você deixou de fazer e por quê? Eu retomaria muito a ginástica olímpica, né? As referências da ginástica olímpica. Eu substituí um pouco pelo Pilates e equipamento, pela organização do treino, tudo isso daí. Mas o Zé Roberto assumiu a coordenação de todas as categorias da CBV e me colocou lá como sendo coordenador dessa natureza. Então, eu fico pedindo muito os elementos de base na formação. Então, por exemplo, o atletismo de base nos deslocamentos, os Alpenlaufers lá, né, essas orientações todas, que eu trabalhei com menina que não conseguia fazer na época da educação escolar o passeio no bosque, né? Então, essa base de controle motor da formação do repertório motor, né, que as bases do atletismo dá, e a base da ginástica de solo, principalmente, dá, que muitos elementos da olímpica de aparelhos a gente consegue fazer no equipamento de pilates, né, como o próprio Cadillac, né, e eu quero falar um pouco mais disso. Mas, assim, tanto que até hoje, quando ele assumiu em 96 com o Zé Roberto, uma das referências, né, da preparação era a ginástica de solo. Cada vez que eu vou lá em Barueri, no centro de treinamento, os colchões estão lá. Colchões que aguentaram todo esse tempo. Já tem, né, quase 30 anos. Uhum.
Então, e muitos dos elementos que a gente utilizava como suporte ainda estão presentes lá. Então, uma coisa que ficou no eixo do tempo aí são as possibilidades. Da ginástica de solo, eu retomo sim, né? Fazer a invertida, procurar de fazer uma ponte, mas fazer um mini Keller, por exemplo, né? Você corre, bate a mão no chão e tem um torque de ombro, que é um torque Uhum. de bloqueio, né? Que dá muita preparação de ombro. Né? Se não vem da base, com o adulto é complicado fazer. É, sobra para o adulto depois. E É, aí, às vezes, o preparador, entre aspas, tem que perder tempo fazendo isso, e porque daí era. vieram referências tentando substituir isso, né? Como os pliométricos, né? Pliométrico de membro superior, pliométrico de membro inferior. Mas eu sou da escola de faço pliométrico se eu tenho repertório, É, porque a capacidade de decisão vem pelo repertório, pelo sim, conteúdo motor que eu tenho. é isso. Sensacional, professor. Caraca. Professor, o que você não fazia lá atrás? Que você falava, você achava que, sei lá, ou não estava naquele momento, ou você não dava um olhar de uma certa importância, e que hoje você utiliza dentro dos seus processos? O próprio trabalho da academia, né? Quando eu entrei na preparação física, você imagina em 73, 74, você sabe o que tinha de espaço de musculação que eu conhecia na Hum, esquina da Ipiranga com São João? lá em cima, né? É, né? Eu comprei muito Acho suplemento que lá. existe ainda, né? Existe, existe, existe. E daí, Comprei muito suplemento lá. na virada do milênio, eu fui lembrando das primeiras academias que foram aparecendo, né? Então, apareceu Physis, Companhia Atlética, né? A inauguração da Companhia Atlética foi no início dos anos 80. Então, você imagina que naquela época eu não usava, né? Hoje, né, eu uso com determinadas reflexões. Mas para poder tomar contato com isso, então, por exemplo, eu comecei a procurar referências dos vários protocolos de Uhum. treino de força. Porque a gente sabe que a força, o suporte da força é que gera potência, mas gera potência com os aspectos coordenativos presentes. O caminho único do treino também eu acho complicado quando você lê trilhas anatômicos, por exemplo, lê essa questão de cadeias, você deixa hipertônico naquele caminho único. E daí deixa as outras variáveis corporais suscetíveis, né? Então, eu comecei a ver todos os protocolos para ser complementar. Então, tem aquela enciclopédia da musculação, do Stopani, conhece? Sim, E, eu e tinha até, não tenho mais, perdi também eu esse acho livro. uma referência muito útil, né? Porque ele argumenta da ótica de referência científica os vários protocolos. Vai dar piramidal, por exemplo. Aham, Ele argumenta para você. Argumenta a legal. questão da fadiga, argumenta a questão de terreno da lesão, argumenta a possibilidade. Porque o piramidal, você faz muitas repetições, né? Crescendo em cargo, diminuindo em carga. Então, você fica incidindo muito. Daí, quando ele fala em B7, né? De dois exercícios na mesma prática, né? Para acordar o mesmo sentido. E todos esses protocolos, conforme o momento das atletas e o que elas estão precisando, eu trabalhei, por exemplo, com B7 piramidal, né, para atleta do Japão, que fez a temporada do Japão. A distância aqui, trabalhando com ela, e também dando muito apoio à osteopatia. É isso que eu ia perguntar, teve algum motivo específico, assim, para o senhor ter... Assim, Ela vinha de algum momento específico ou foi ela estratégia do momento mesmo? começou a sentir o ombro. Aí daí Aham, a gente viu que o ombro começou a analisar. O Fernandinho Físio, né, todo o pessoal que cerca, né? A gente discute a atleta para poder ver como aham. que eu ajudo, o Fernandinho,
o doutor Júlio, todo esse pessoal, o doutor Eliano, que agora é a doutora Tati, que é da ginecologia, né, o doutor Zella, que é da fisiologia. Então, a gente analisa tudo. Na minha observação, quando você pega o estudo de cadeias, ela considera o movimento da coluna que o ponto mais posteriorizado da coluna é a oitava dorsal, Certo, bem na altura da apófise e Freud aqui. certo, Só que, o que acontece? Determinada ação, né, que você começa a fazer, você começa a projetar e cria uma inversão interescapular, né? A oitava afunda. Você faz uma lordose torácica, se é que isso existe. Né? Eles falam assim, tá, coluna. Mas o que acontece quando você faz isso? A escápula desorganiza. certo. Qual que é a principal articulação do ombro, para mim? Escápula torácica. Ela organizada, Ele você organizado. vai organizar a glenomeral, a coluna clavicular, vai organizar. Porque o que acontece... Bom, não vou entrar aqui agora na anatomia. Ela Mas é fez bom, uma, não tem problema. ela fez uma inversão Aham, e começou a sentir o ombro e começou a ter reflexo cervical ombro. Então, qual era o caminho que a gente tinha? Tratar do ombro, certo. mas ela precisava adquirir pivô de oitava, com o movimento de enrolamento do Pilates. Bom, a preparação física do Japão é muito dentro da quadra. Então, esse trabalho de força, a gente teve que criar elementos para ir fazendo Uhum. com ela. Só que o físio também sacou isso daí e começou a enfatizar isso. Então, a experiência ou a leitura de cadeias, né, de vivência de cadeias, o físico é a mesma leitura e começou a trabalhar nesse pivô dental. Ela melhorou no ombro direito. Depois teve desconforto no esquerdo, que também ela tinha repertório para solucionar. Então, o que acontece, né? Esses relacionamentos, essas aberturas e o ponto fundamental, quando eu coloquei um momento atrás. Você consegue vender seu conteúdo? Ou seja, o meu conteúdo está sendo aceito por você? O meu conteúdo está sendo aceito pelas atletas? E daí o caminho acaba sendo favorecido porque abre relacionamento aonde ela estiver no mundo com outras possibilidades. Eu não sei nem se era nesse universo que a gente estava, mas... Ah, mas é isso, o papo tá fluindo aqui, é para onde ele tá, para onde que ele tá indo, assim. É, como que você vê hoje, assim, professor, essa questão da... Você trouxe aqui vários conceitos, várias formas de enxergar algumas coisas. Como que você vê hoje, nessas andanças, conversando com vários preparadores, essa compreensão e aplicação dos conceitos ali no dia a dia? O que você está enxergando ali e se há um erro ali de... Não é erro, né? Mas está dando um mau contato ali nessa compreensão e aplicação, o que você enxerga que pode estar acontecendo? Existe. Então, quer dizer assim, não esse protocolo estopando, né, que eu coloco assim, protocolo, para mim, o treino piramidal é pesado. Uhum. Né? Assim, ele é pesado porque é resistência da força. Né? Assim, se você fizer uma escala de Borg aí, né, ela vai colocar que está lá no 10, né, que foi altamente intenso. Né? Essa coerência, eu vejo que ainda, no contato com o mundo, que, embora muitos profissionais transitem bem, que precisa ser aprendido. Talvez é o que o universo aí do treinamento chama de periodização, que eu chamo de hierarquização, né? Porque tudo é progressivo. Então, eu vou ser progressivo no ganho de força, mas eu tenho que ser progressivo também no ganho dos controles, né? Eu tenho que ser progressivo no ganho da agilidade, né? Da reatividade, né? Então, tudo é uma progressão, né? E o que acontece? Às vezes,
eu tenho que organizar tudo isso para o momento ótimo. Imagina eu organizar tudo isso para o momento ótimo, que é Jogos Olímpicos. Daí chega lá, na semana que a gente entra na vila, 5 dias antes, fala, eu vou dar um incremento de força aqui. Né? E até ali, eu estava trabalhando numa dupla progressão. Aumenta a carga, sustenta a repetição, né? Equilibrou a repetição, aumenta a carga outra vez, né? Até Vai ali. brincando. Hum? E vai brincando. Vai brincando, porque eu considero uma metodologia que vai dar suporte, né, sem você perder, ao mesmo tempo sem causar dano fisiológico. Agora, digamos ali, naquele terceiro, quarto dia, antes da Olimpíada, vou meter um bisep para dar um incremento. O que vai acontecer? Metabolismo. O que vai acontecer? A performance. Né? Então, ainda vejo o lidar com esses protocolos e periodizar, né, utilizando protocolos, ainda precisando um pouquinho mais, né? Precisando vivenciar um pouquinho mais, precisando respeitar um pouquinho mais. Qualquer novidade colocada no organismo, você pode pagar o preço no momento da decisão. E às vezes eu vejo que ainda surgem novidades. Né? Então, discutir periodização é fundamental. Discutir as Discutir, nuances, né, é fundamental. debater processos, né, professor? Eu acho isso tão. Eu sempre comento isso assim nos episódios, né? Principalmente quando a gente conversa com pessoas com tanta experiência como o senhor tem, né? Eu vejo a nossa área tão. Eu não sei se essa é a palavra correta, tá? Mas eu vejo a nossa área tão pobre nisso, assim, sabe? De uma coisa que o senhor trouxe aqui dentro do desenvolvimento profissional, que é a humildade. De repente, sentar, debater, ouvir outras pessoas discordando daquilo que você pensa e a partir daquilo ali, você repensar nos seus processos e ali você ir tomando novas decisões, né? Para um Sim, caminho. sim. A nossa área não discute, cara. Eu Não, acho. Eu acho pouco. é exatamente aí que é o ponto. Porque o que acontece? Se eu não transito nos meus conteúdos, se eu não tenho ele organizado para aplicar, conforme o meu universo, né? E as possibilidades de segurança, atuar com os meus conteúdos com segurança, né? Se eu não tenho isso organizado, qualquer referência que parece atual me seduz. E eu entro na referência, compliquei. Então, tomar cuidado com as seduções aí, de É. treinamento. Hã? Tomar cuidado com as seduções de treinamento. Antes faça É. uma reflexão crítica, antes aprenda, antes trabalhe no seu corpo. Nossa, que conversa, que papo, cara. Nossa senhora, muito bom. Senhor, o que você está lendo hoje, senhor? Pode ser dentro e fora da área, tá? Eu sei que pelo seu pensamento ele deve ler bastante coisa fora da área. Eu estou, assim, tem uma autora aí que eu acho que vale a pena também anotar, que chama Débora Bolsanello. Débora Bolsanello. Ela é referência da educação somática, no Brasil, mas ela criou, né, uma escola de estudo sobre isso no Canadá. E, e ela traz várias reflexões acerca da globalidade, o ser total, né? E o que é a grande ênfase da educação somática, né? É aquilo que a gente colocou da neurociência. É a consciência das suas ações. É a consciência de quem você é. E a maior parte das referências dessa consciência passa pelo meu próprio corpo. Né? Vou Então, caçar ela na Amazon já. pode. Né, se você colocar mesmo no site de busca aí, você vai encontrar publicações dela. Né? Legal. E eu, assim, leio muito sobre isso, porque também acho que é parte do meu processo, né? E são leituras que enriquecem o processo. Né? Então, e
E claro que eu fico caçando a Nazaré. Fora da área, você está lendo alguma coisa? É, eu gosto Ou muito, o que que te atrai? O que que atrai a sua leitura fora da área, assim? são leituras que trazem conteúdos, embora pareçam romances, mas eles trazem conteúdo de uma cultura. Eu Certo. vou dar o exemplo de um que até Indica dois para nós aí. Milênio, da coleção Milênio, que eu indico três daí da coleção, né, que ela é uma sequência. Boa, É o trilogia homem, aí. é o homem que não amava as mulheres, que para mim tem muito significado. É um sueco, escreve o Ah, livro. E daí fala muito da cultura sueca. E a gente acha que é uma cultura de primeiro mundo e não imagina pelas coisas que ele coloca ali as reflexões. É, daí o segundo livro, o primeiro é O Homem que Não Amava as as Mulheres, mulheres, tá? anotado aqui. O segundo, daí é sobre a filha dele, né? E daí todos os conflitos. É a menina que brincava com fogo. E o terceiro é Um Castelo Solto no Ar. Castelo Solto no Ar. Chama Trilogia Milênio. Trilogia Milênio. E uma leitura que eu acho que é da culturas brasileiras, né, que eu acho fundamental, que me identifiquei demais, né, com os processos vivenciais e de vida, chama Negras Raízes, Negras Raízes. Por que esse livro? que é o livro da vinda e toda a cultura africana que está no Brasil e que merece reconhecimento. E cito mais um, que eu acho que vale a pena, ele foi transformado em filme, que é O Último Bailarino de Mao, Último Bailarino de Mal. de Mao Tse Tung. Sim. Né? Tem E filme? tem filme. Ah, vou procurar. Não, o filme chama O Último Bailarino de Mao, o livro chama Deus China, Ah, tá. porque é um bailarino que saiu da China, Certo. e que ele veio de uma situação de periferia carente da China. Então você atende os aspectos da política chinesa, até da economia, e ele saindo da China, passagem assim, bem bacana. Eu gosto de filmes assim. E Acho daí, sensacional. daí é O Último Bailarino de Mao, eu não sei se está com essa denominação, né? Acho que o YouTube, às vezes, quando se lança filme, eles Tem todos mostram não. esses filmes, né? É, vou dar uma pesquisada aqui. Professor, última, última pergunta aqui do nosso episódio aqui, do nosso programa. Se você fosse jantar com três pessoas, Bom, vivas ou mortas, agora eu sou pode tudo, vai ter o poder de levante e ande. Quem seriam essas três pessoas e por que só, cada uma delas? só três? Só três. É um jantar seleto. Só três pessoas, vivas ou mortas. Quem seriam elas e por quê? Olha, o problema é que eu só levaria revolucionários. Então bora. Bora revolucionar. Viva a revolução. Assim, eu valorizo muito os pensadores do mundo. Aham. Então, assim, se eu tivesse oportunidade, o Einstein, né? Einstein. Embora no Oppenheimer, aí, né, o contato do criador da bomba atômica com ele foi muito curioso, né? Você assistiu Oppenheimer? Eu vi aqui, eu vi ontem, falei, meu, preciso assistir esse e preciso assistir o do Einstein mesmo. Preciso. Eu vi ontem para poder assistir. É, Porque é, minha mulher não curte muito, aí eu tenho que assistir uma hora que, sei lá, ela tá trabalhando, eu tiver de home, alguma coisa assim, aí eu aproveito para assistir. uma coisa que pode ser, né, uma questão do catolicismo, mas eu vou colocar a figura. Eu levaria O Papa? Hoje o Papa Francisco? o Papa Francisco, Por que o Papa Francisco? porque eu acho assim que são
pessoas que sempre estão trazendo à tona o relacionamento humano e a valorização humana, né? Então, assim, a gente vive hoje um momento assim de muitos conflitos, né? Então, e de aceitações. Então, por exemplo, até colocar, pontuando mesmo, né? Porque são pessoas. E a igreja sempre fez referência ao gay. E a maneira que ele falou, são pessoas, né? Então, ele destitui, né, o preconceito para valorizar o humano. Porque eu acredito assim, quando a gente fala da cultura, você está falando de uma determinada região, de determinados valores daquela região. E a questão que eu levanto é se esses valores é, não, não trazem preconceitos. E eu acho que o universo do preconceito que nós vivemos tem que ter pessoas debatendo e trazendo à tona a necessidade de respeitar o humano. Certo. E Qual que é a aquele que terceira cadeira, hein? eu vou colocar a terceira cadeira, duas pessoas, vão ter que dividir a pessoa. Meia bandinha da bunda para cada um na cadeira ali, ó. Não, é que eu acho assim, que é difícil, porque a gente sempre fala do universo profissional. Eu Uhum. acho que o universo, né, presencial, né? Então, o João Crisóstomo e o Zé. O João até conviveu com a minha esposa, me apresentou a esposa. Uhum. Então, ele levou no colo a minha esposa para me apresentar. E o Zé, né, para mim, pelo acreditar, pela crença do possível. E por que eu trago à tona o Zé? Porque talvez, O Zé é o Zé Roberto, tá falando, né? Zé Roberto, Tá. ele me chama de Zé, lá eu sou Zezinho. Não, o pior é que quando eu fui falar com o Bach, né, sobre falar com você e tal, eu falei assim, pô, eu queria gravar com Proença. Ele, Proença? Quem é Proença? Eu falei, não, o professor lá, o preparador do feminino, José Elias Proença. Ele, o Zé Elias, aqui ninguém conhece ele como Proença. Porque a figura do João e do Zé representa, né, todo o reconhecimento. Eu considero que eu tenho um reconhecimento profissional muito grande pelo voleibol. Eu saí Aham. do interior pensando no futebol. E esse reconhecimento tiveram as etapas, né? Esse reconhecimento me apresentou família. Esse reconhecimento, eu vivo muito bem, me deu uma qualidade de vida bem vivida, né? E também com exemplos de pessoas, né? O João sempre buscou acadêmico. O João sempre buscou um suporte dessa coerência. E o Zé Roberto, assim, a gente vai transmitindo conteúdo de passagens. A história de Atenas, né? O que a gente enfrentou e o que a gente viveu junto, né? E o exemplo do Zé. O tempo todo nós temos uma dívida conosco e com os brasileiros. O 24/19, Uhum. né, versus da Rússia lá em 2004, Aham. né, e a gente não conseguiu virar, fez a gente viver um luto. Sim. Agora, o que é o luto? É uma memória. É uma memória daquilo que você gosta de fazer, mas que também teve uma perda daquilo que você gosta. Então, se Aham. você gosta de uma pessoa e ela parte para junto de Deus, a gente vive o luto. O que é o luto? É a memória do bem-querer que eu tenho com essa pessoa. O que é o luto do voleibol de Atenas? É a memória do poder da realização no esporte que a gente estava fazendo. Não é dívida, é aquilo que a gente gosta, e que a gente pode mostrar para o mundo que gosta. Para aqueles que gostam também, pode vir junto. Que eram todos os brasileiros que gostam disso, e seguramente ficaram com uma parcela disso também. Então o Zé falou, olha, vamos trabalhar para isso, vamos nos envolver com isso. E olha, se perguntar aí para
para Sheila, Thaís, a Fabiana, elas vão falar, nunca treinamos tanto. Não treinamos, nunca tivemos tão envolvidas. Tá? O treinar, tão envolvidas. Sim. Né? Por quê? Porque uma pessoa colocou, precisamos acreditar. E daí aconteceu o que aconteceu em Pequim. E a gente coloca o Siddhartha, né? O ator famoso lá, coloca aqui, se a água do rio passou, ela não retorna, você não vai viver a mesma experiência. E o que aconteceu em Londres? Nós tivemos, com 24/19, 6 ou 7 chances de fechar contra a Rússia. Fomos salvos pelos Estados Unidos no jogo com a Turquia, né? Que derrotou a Turquia, nós entramos em quarto lugar. Cruzamos com a Rússia. O que aconteceu? A Rússia teve a mesma quantidade de possibilidade de fechar a passagem que nós aqui passamos. Ou seja, são pessoas que acreditam, criam a energia e essa energia torna disponível para todos os enfrentamentos que tiverem vindo. E novamente Londres, junto com o Zé Roberto. Sensacional. Sensacional. E tem Professor, que muito mensagem? mais. Eu gostaria de ter uma ilha e convidar muito mais gente. Mas a mesa só é para 4 ali, você já deixou um de boicote, um já penetra ali. Professor, que mensagem final você deixaria aí para os nossos colegas de profissão, estudantes, aspirantes da área? Ontem, né, em função aí das decisões, eu escrevi uma coisa que é do coração. Esse momento é uma experiência única, que tem que ser guardado no coração, que tem que ser esse nosso momento aqui, né, os vários retornos que você deu, né, e claro, toda gravação dessa natureza vai ficando na memória. E eu vou sendo esse conteúdo. Então, assim, eu não sou o Zé Elias que coloca para levantar peso. Eu sou o Zé Elias presente com um conteúdo. E o meu conteúdo, ele é formado de momentos, né? E eu considero cada momento muito rico e que a gente consiga incorporar essas riquezas. Então, eu desejo que o Vitor seja o conteúdo dessa experiência, seja o conteúdo dessas vivências, seja o conteúdo das oportunidades de discussão que você está criando aqui, seja o conteúdo de contato que você teve aí com o Bach, com Antônio Carlos Gomes, com outras pessoas. Né? E que esse conteúdo seu você consiga levar mais pessoas para a gente poder ter um contato com um mundo melhor. Professor, esse foi um dos podcasts assim que me deixou mais reflexivo, assim. Sério. Foi assim, foi um dos melhores episódios que eu acho que eu já gravei aqui. Um dos melhores bate-papos, digamos assim, que a gente já teve. Isso aqui é um bate-papo, né? Pelo menos eu tento levar como bate-papo, não como uma entrevista. Foi um dos melhores bate-papos assim que eu já tive aqui. E vários desses de decisão serão tomadas depois desse episódio, depois desse bate-papo aqui, porque mexeu com alguns ponteiros que eu precisava se mexer, assim, foi incrível. Obrigado mesmo por esse bate-papo. Espero que para você aí de casa que está nos ouvindo aqui, e você reflita bastante sobre esse olhar que o professor Zé Elias trouxe aqui nesse nosso bate-papo. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade. Um abraço, uma boa tarde a todos. Qualquer coisa de contato, através do Vitor, a gente continua dialogando. Boa. É isso aí, senhores. Fica aqui mais um episódio do nosso H9 Podcast. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.